Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 34. Capítulo 414, Mundo Nebuloso. Uma densa névoa negra cobria todas as áreas ao redor de Jianli. Quando isso aconteceu? Nem percebi. A expressão de Jianli ficou um pouco feia, pensando a princípio que o problema era de outra pessoa. Inesperadamente foi ele próprio quem caiu na armadilha sem saber quando. A névoa negra ao redor agitava-se como uma maré em constante movimento. Imediatamente depois, Jianli liberou sua vasta energia mental, e a técnica ocular dos 9 palácios foi levada ao seu limite por ele. Sob a vasta energia mental de Jianli, ele sentiu a atmosfera ao redor tornar-se incrivelmente opressiva. Além disso, na névoa distante, pareciam existir monstros negros e profundos que se aproximavam lentamente na direção de Jianli. Os olhos de Jianli se estreitaram ligeiramente, o que espiritual em seu corpo foi levado ao limite, e a incomparável intenção da espada da unidade suprema rasgava continuamente o espaço ao redor. Era como se correntes de ar invisíveis envolvessem o corpo de Jianli. Roar, roar, roar. Num instante, aqueles monstros desconhecidos cercaram Jianli. Monstros densos pareciam ter soterrado Jianli completamente. Todos esses monstros tinham olhos vermelho-sangue, corpos enormes e uma névoa negra semelhante a chamas em suas cabeças. Com o pensamento de Jianli, a espada divina Panvu apareceu em sua mão, e a intenção da espada da unidade suprema, carregando a luz da espada que tudo aniquilava, e rompeu em uma explosão. Estrondo. A luz da espada varreu o ar como um tornado. Esses monstros aterrorizantes foram rapidamente abatidos sob a luz incomparável da espada de Jianli. Inúmeros monstros foram despedaçados pela luz incomparável da espada de Jianli, transformando-se em fumaça e dissipando-se na névoa negra. Esses monstros não são corpóreos? A técnica ocular dos 9 palácios de Jianli captou todas essas cenas em seus olhos. Bom, como esperado de alguém capaz de matar o pessoal da nossa seita imortal reversa. Seu poder de combate é realmente impressionante. Mesmo no reino do grande sábio, você possui uma força de combate tão aterradora. Nesse instante, uma voz sinistra soou no ouvido de Jianli. O coração de Jianli afundou. Será alguém da seita imortal reversa? Eles vieram bater a porta agora. Svi, svi, svi. Assim que aquela voz se calou, muitas correntes negras reapareceram na névoa escura. Essas correntes emitiam uma frieza arrepiante, aproximando-se rapidamente do corpo de Jianli, aparentemente com a intenção de prendê-lo. Essas coisas pareciam ainda mais aterrorizantes do que aqueles monstros. Os monstros que estavam ali agora emanavam auras de nível baixo do Reino Supremo. E essas correntes negras pareciam conter um poder da lei extremamente rico. Esses poderes da lei trouxeram uma leve sensação de opressão ao coração de Jianli. Jianli liberou sua intenção da espada da unidade suprema, e a forma Dharma da reencarnação, o avatar da Fênix e o ídolo Dharma do fogo divino também foram totalmente ativados. Sob a bênção das 3 formas do Dharma, juntamente com a incomparável intenção da espada da unidade suprema, Jianli parecia ter se transformado em um imortal da espada invencível. Bang, bang, bang. A intenção da espada da unidade suprema, portadora de um poder ofensivo feroz, tornou-se indestrutível sob a bênção dos diversos métodos de Jianli. Essas correntes imbuídas do poder da lei foram atingidas pela intenção da espada da unidade suprema de Jianli, emitindo violentos sons de colisão. Muitas correntes já haviam sido reduzidas a uma névoa negra, mas muitas outras continuavam a atacar Jianli. Que tipo de habilidade é essa de ser sorrateiro? Se você tem coragem, venha me encarar de frente. Jianli disse em voz grave, desviando-se dos ataques das correntes enquanto procurava a localização do inimigo. Oh, seu verme insignificante, você nem consegue encontrar minha figura, e ainda tem a audácia de gritar aqui? A voz sinistra soou novamente. Mais monstros e correntes surgiram por todo o mundo enevoado. Esses monstros e correntes compostos de névoa negra atacaram o corpo de Jianli em uníssono. Isso não vai funcionar. Preciso encontrar essa pessoa. Jianli utilizou suas diversas habilidades divinas, destruindo constantemente a névoa negra ao redor. Contudo, a névoa negra ao redor não diminuiu em nada. Pelo contrário, intensificou-se, e a aura feroz tornou-se cada vez mais densa. Fogo espiritual derretendo. Grande técnica do dragão do trovão. Jianli então usou habilidades divinas ainda mais poderosas. O poder do fogo espiritual, o poder do trovão, inúmeros poderes brilharam e explodiram ao seu redor. O ar estava impregnado com uma aura destrutiva extremamente poderosa. Muitos monstros de névoa negra foram dizimados pelas terríveis habilidades divinas de Jianli. Contudo, a dissipação dessas névoas negras não afetou em nada a geração de monstros. Matem, continuem matando, mostrem-me a sua força, mostrem-me o seu limite. Aquela voz ecoava nos ouvidos de Jianli. Claramente, ele vinha observando a batalha constantemente dentro da névoa negra e não se importava com a resistência de Jianli. Jianli permaneceu inexpressivo, movendo-se constantemente através da névoa negra. Mesmo usando poderes espaciais, ele não conseguia sair daquela área, como se ela fosse verdadeiramente limitada. Além disso, sua vasta energia mental e a técnica ocular dos 9 palácios já haviam examinado minuciosamente todas as áreas observáveis. Isso não é uma ilusão, é muito provável que seja um espaço independente desconhecido. De fato, o pessoal da seita imortal reversa é composto apenas de ratos. Além de pregar peças no escuro, não possuem nenhuma habilidade real. Por que se autodenominam seita imortal reversa? Poderiam muito bem se chamar seita dos ratos, disse Jianli com uma expressão fria. Ha, diga o que quiser. Saia primeiro, depois conversamos. Esqueci de lhe dizer, não há aqui espiritual do céu e da terra aqui.
Quando seu ki espiritual estiver esgotado, seus dias bons começarão. Aquela voz sinistra parecia onipresente, preenchendo cada canto do espaço enevoado. Ao ouvir isso, o coração de Jian Li ficou ainda mais gelado. Se ele encontrasse aquele homem, com certeza o faria pagar um preço inaceitável. Com o passar do tempo, mais e mais monstros apareceram no espaço de névoa negra. Muitos monstros já haviam alcançado o 7º reino celestial, o reino do Supremo. Jian Li também sofreu alguns ferimentos. A energia espiritual dentro de seu corpo estava diminuindo lentamente, e nem mesmo o corpo divino devorador do céu conseguia absorver qualquer ki espiritual ali. Era como se, tal como aquela voz sinistra dissera, este fosse um mundo desprovido de energia espiritual. Sendo assim, vamos tentar esse método. Jian Li respirou fundo, e com um leve bater de suas asas de demônio, desviou da investida do monstro próximo. Luz da tribulação do Dao Celestial. Jian Li então ativou o osso supremo dentro de seu corpo, e runas misteriosas brilharam em seu peito. Uma aura extremamente aterradora parecia estar se condensando no peito de Jian Li. É inútil. Este lugar está completamente isolado do mundo exterior. Você não consegue se conectar com ele. Ao ver a luz brilhante no corpo de Jian Li, aquela voz soou novamente. Contudo, antes que a voz terminasse de falar, uma tênue luz trovejante surgiu repentinamente acima do mundo de névoa. Estrondo. Um rugido violento soou, aparentemente com a intenção de dissipar toda a névoa. Como isso é possível? O que é aquilo? A voz sinistra soou com urgência. Capítulo 415. O Guardião da Seita Anti-Imortal. Sob a conexão das runas misteriosas no osso supremo de Jian Li, relâmpagos fulminantes surgiram acima do mundo de névoa. Com o surgimento do relâmpago, todos os monstros no mundo da névoa soltaram gritos de terror simultaneamente. Uivos agudos ecoaram por todo o mundo de névoa. Funciona mesmo, disse Jian Li com os olhos brilhando. A partir das palavras daquele indivíduo, combinadas com sua própria investigação, Jian Li compreendeu em seu íntimo que aquele não deveria ser um espaço do antigo continente estéreo. Além disso, esse espaço não possuía as leis do céu e da terra nem o ki espiritual. Se ele pudesse mobilizar o poder do céu e da terra, talvez conseguisse encontrar uma saída à força, usando esse poder. E a habilidade divina no osso supremo de Jian Li, a luz da tribulação do Dao Celestial, poderia precisamente agitar o poder do céu e da terra. Osso supremo, é mesmo um osso supremo. Eu não esperava que você possuísse um osso supremo. A voz sinistra ecoou pelo mundo da névoa. Há muito mais em que você não pensou, disse Jian Li com um olhar frio. Estrondo. Um instante depois, a luz da tribulação do Dao Celestial desceu sobre este mundo de névoa, carregando uma aura de destruição. O poder aterrador do céu e da terra atravessou diretamente este mundo de névoa. Inúmeros monstros foram aniquilados e reduzidos após sob o poder destrutivo da luz da tribulação do Dao Celestial. Saída. Um espaço branco e fragmentado surgiu no céu, e um fluxo interminável de ki espiritual do céu e da terra jorrou desse espaço rompido. Jian Li bateu suas asas de Deus e demônio e voou rapidamente em direção ao espaço despedaçado. Svi, svi, svi. Um instante depois, Jian Li deixou o mundo de névoa e apareceu no planalto do abismo do céu escuro. Corpo imortal, osso supremo, Jian Li, você possui um grande segredo. Estou quase relutante em entregá-lo. No instante em que Jian Li apareceu no planalto, a voz sinistra ecoou em seu ouvido. Um cultivador vestido com um manto preto e usando uma máscara dourada estava parado não muito longe de Jian Li. Ventos frios e gélidos ainda uivavam por toda parte. Os sons uivantes ecoavam pelos arredores. Nome, Shen Qiao. Reino, reino supremo do 9º nível. Linhagem, corpo primordial etéreo. Destino, postura de quase imperador. Roxo, soberano regional. Roxo, sorte incrível. Roxo. Roteiro de vida, personagem secundário em grande imperador do caos, protetor da seita imortal reversa, implacável e astuto, aprecia devorar o sangue de donzelas, profundamente valorizado por Lorde Madeira Negra. Favorabilidade menos, 80. Ponto de virada recente nenhum. Protetor da seita imortal reversa. Supremo do 9º nível. O coração de Jian Li se agitou. Ele não esperava que a seita imortal reversa enviasse um especialista supremo do 9º nível para lidar com ele. Que gesto grandioso. Mestre finalmente voltou. Você simplesmente desapareceu enquanto caminhávamos. Me deu um susto enorme. Uma voz surpresa soou no ouvido de Jian Li. Logo em seguida, a besta do pesadelo galopou rapidamente de longe. Que tal você me contar seu segredo? Posso deixar você escapar uma vez e te pego de novo na próxima, disse Shen Qiao com um olhar fervoroso, uma aura extremamente aterradora o envolvendo. Não precisa. Agora mesmo, eu só quero te matar a pauladas, disse Jian Li friamente. Estrondo. Um instante depois, a figura de Jian Li apareceu diante de Shen Qiao, e um punho contendo um poder aterrador desferiu um golpe violento. Dengue. O corpo de Shen Qiao foi atingido por um soco repentino, e ele foi imediatamente arremessado para longe, colidindo contra uma grande rocha à distância. A grande rocha se estilhaçou em resposta, e pedaços de pedra quebrada se espalharam por toda parte. Buscando a morte, você teve a chance, mas a recusou, disse Shen Qiao com uma expressão sombria. Rasgar. Um instante depois, outra luz de espada que dilacerou tudo surgiu no corpo de Shen Qiao. A feroz luz da espada cortou a armadura espiritual que o envolvia. Novamente, isso causou muitos ferimentos a Shen Qiao. Como isso é possível? Como esse cara pode ter tanta força? Os olhos de Shen Qiao se encheram de choque ao ver sua armadura espiritual destruída. No mundo da névoa, Shen Qiao já havia compreendido completamente a força de Jian Li. Embora fosse muito forte, ele só conseguia lidar com cultivadores de nível médio do Reino Supremo. Enfrentar um cultivador de nível superior do Reino Supremo como ele, no 9º nível do Reino Supremo, era impossível causar tanto dano. Será que ele havia reprimido suas forças no mundo da névoa? Não muito longe dali, todo o corpo de Jian Li emitia uma luz brilhante.
O ki espiritual ao redor do planalto havia sido completamente absorvido pelo cânone secreto de muitos espíritos de Jian Li. O osso dourado do corpo santo também havia sido libertado por Jian Li. Diante de um especialista supremo no 9º nível, Jian Li não ousou se conter nem um pouco. Os 3 grandes ídolos do Dharma, juntamente com o distante osso dourado do corpo sagrado e o cânone secreto de muitos espíritos, deram a Jian Li um enorme aumento de força. O corpo imortal das miríades de leis também foi levado ao limite por Jian Li, e sua aura feroz quase suprimiu todo o céu e a terra. Prepare-se para a morte. Hoje ninguém pode te salvar, disse Jian Li com um olhar frio. Após falar, ele empunhou a espada divina Panvu e avançou novamente. Na entrada do abismo do céu escuro, muitos cultivadores estavam reunidos aqui com várias forças convergindo. Uma energia que negra e extremamente fria emanava continuamente do interior do abismo do céu escuro. Os ventos gélidos uivavam constantemente, tornando toda a entrada excepcionalmente fria. Não muito longe da entrada havia um jovem bonito vestido com uma túnica branca. Uma aura profunda fluía nas pupilas do jovem, como se uma aura do caos estivesse circulando dentro delas. Ao redor do jovem, havia muitos cultivadores vestidos com túnicas roxas. Esses cultivadores de vestes roxas protegiam o jovem de vestes brancas como estrelas que circundam a lua. Será esse o filho divino da terra sagrada do caos? Ele parece tão forte. Sim, ouvi dizer que seu nome é Xiao Yun. Ele é o prodígio número 1 da terra sagrada do caos há incontáveis anos. Sua força é incrivelmente poderosa. Você não viu, mas ontem, do lado de fora do Planalto Sombrio, um ancião do clã dos dragões infernais ancestrais foi morto instantaneamente com um único soco dele. Sua força é verdadeiramente invencível. De jeito nenhum, o clã do dragão ancestral do abismo é uma das principais raças demoníacas da montanha divina ancestral. E aquele ancião era uma besta demoníaca do reino supremo. Você está brincando? Eu também vi. Foi um soco só que esmagou a pessoa em 1000 pedaços. Essa força é incrível. Acho que essa arma imperial definitivamente pertence a ele. Muitas pessoas ao redor olhavam atentamente para o jovem que estava próximo. Essas pessoas eram cultivadores de diversas forças, e muitas jovens olhavam para o rapaz com olhos cheios de admiração. Um gênio, não importa onde esteja, sempre chama a atenção, especialmente o filho divino da terra sagrada do caos, que é o centro das atenções de todos. Descobriu-se que o jovem era de fato Xiao Yun da terra sagrada do caos. Essa também foi a primeira vez que Xiao Yun deixou a terra sagrada do caos. De fato, a energia espiritual lá fora é mais turva do que na terra sagrada do caos. Não é à toa que o mestre não queria que eu saísse. Ficar lá fora por muito tempo só vai prejudicar meu progresso no cultivo, pensou Xiao Yun enquanto sentia a energia espiritual ao seu redor. Capítulo 416, Sangue do Imortal. Era a primeira vez que ele saía, e Xiao Yun estava bastante curioso sobre tudo, seja pelo ambiente externo ou pela diversidade de pessoas presentes. Tudo fez Xiao Yun se sentir completamente renovado. No entanto, depois de muito tempo, ele sentiu que aquilo não tinha mais sentido. Essas pessoas eram muito fracas. Aos olhos dele, eram como formigas. Quem gostaria de ficar com formigas por muito tempo? Vossa Alteza, aqueles membros inúteis da seita demoníaca primordial foram atacados pela seita imortal reversa e agora estão sendo caçados pela família Zhou. Certamente serão aniquilados em breve. Nesse instante, um discípulo de vestes roxas surgiu correndo de perto. O abismo do céu escuro continuava a fervilhar com uma aura negra. Também se ouviam uivos fracos vindos de dentro, indicando a presença de monstros extremamente aterrorizantes. Matar aqueles caras da seita demoníaca primordial conta como completar uma pequena parte desta missão. Em seguida vem o caldeirão demoníaco dourado do dragão negro, pensou Xiao Yun. Desta vez a viagem de Xiao Yun ao abismo do céu escuro, além de competir pelo caldeirão de ouro da magia do dragão negro, tinha outro propósito. Matar muitos discípulos da seita demoníaca primordial e fazer com que seu prestígio ressoasse por todo o continente antigo estéreo. Certo, eu sei. Ainda não há notícias sobre Jian Li, o corpo sagrado primordial que matou Zhou Tong. Xiao Yun pareceu se lembrar de algo e então perguntou. Vossa Alteza, ainda não há notícias, mas muitos discípulos já foram enviados para procurá-lo. Se ele chegar ao abismo do céu sombrio, certamente não escapará. Respondeu o discípulo de vestes roxas. Xiao Yun assentiu com a cabeça. Svi, svi, svi. Nesse instante, um luar branco e límpido surgiu de repente no céu, brilhando no abismo do céu escuro. O abismo do céu escuro brilhava intensamente sob o luar. O abismo do céu escuro se abriu, finalmente podemos entrar. Arma do Imperador do Caminho Supremo. Estou chegando. A arma do Imperador do Caminho Supremo deve ser minha. Vaza daqui, seu lixo. Você ainda quer a arma do Imperador do Caminho Supremo. A multidão ao redor da entrada irrompeu em discussões, os olhos ardendo de fervor enquanto contemplavam a entrada do abismo. Lá dentro havia uma arma suprema do Imperador do Caminho, um tesouro incomparável. Devido ao grande número da raça das trevas no abismo do céu sombrio, só é possível entrar quando a lua aparece à noite e a luz do luar incide sobre ele. Caso contrário, a pessoa seria obliterada pelo misterioso poder que reside no abismo do céu escuro. No entanto, ninguém havia entrado ainda, todos os olhares estavam fixos em Xiao Yun. Atualmente Xiao Yun era o mais forte aqui. Se ele não falasse, ninguém se atrevia a entrar primeiro. Vamos lá, vamos entrar, disse Xiao Yun, indiferente. Os vários discípulos da Terra Sagrada do Caos ao seu lado assentiram com a cabeça e entraram diretamente com Xiao Yun. Os cultivadores de outras forças que estavam na entrada, ao verem Xiao Yun entrar, seguiram o exemplo e afluíram para o abismo do céu escuro. Outra parte do Planalto Escuro. Era uma cena de completa devastação. Um leve cheiro de sangue impregnava o ar.
Muitas das árvores estranhas, imbuídas de uma profunda aura negra, haviam sido destruídas. Diversas rochas e montanhas gigantes estavam em desordem, como se tivessem sofrido um ataque violento. Por toda parte podiam-se ver vários buracos gigantes e sangue, com uma energia que intensa e constante ao redor. No centro da área que lembrava um vale em ruínas, um belo jovem, reluzindo com luz dourada, atacava continuamente um cultivador mascarado. Por toda parte, era possível sentir a intenção assassina, feroz e destrutiva que dilacerava tudo. Você não é muito arrogante? Continue gritando. Jianli continuava a socar a mesa. A fusão de seu osso dourado, juntamente com o uso do cânone secreto de muitos espíritos, levou o poder de Jianli ao limite. Sem mencionar as bênçãos do corpo sagrado primordial e do corpo demoníaco primordial dentro de seu corpo imortal das miríades de leis, bem como vários outros superfísicos. Isso levou a força atual de Jianli ao seu auge. Apesar de Shen Qiao ser um cultivador do grande reino santo do 9º nível, ele ainda era constantemente forçado a recuar sob a terrível ofensiva de Jianli. A máscara dourada de Shen Qiao já apresentava várias amassaduras, claramente resultado de ter sido atingida inúmeras vezes pelos punhos de Jianli. Seu corpo também estava em desordem, com sangue preto e vermelho fluindo continuamente. Ainda não acabou, não comemorem tão cedo, disse Shen Qiao com a voz trêmula, a ferocidade em seus olhos quase devorando Jianli por completo. Ele não esperava que um dia seria forçado a tal ponto por um cultivador do grande sábio. Ele era claramente um personagem insignificante, semelhante a uma formiga, mas mesmo assim o fez sentir um medo profundo. Jianli não disse nada, apenas continuou a socar com os punhos. Como seria de se esperar de um cultivador do reino supremo? Se fosse um supremo de nível inferior, ele teria morrido inúmeras vezes sob um ataque tão feroz. No entanto, Shen Qiao havia sido persistente, não sofrendo nenhum ferimento fatal. Bang, bang, bang. Logo em seguida, Jianli usou o punho da reencarnação eterna, e o poder da reencarnação, acompanhado de um soco feroz, desferiu um golpe poderoso. Shen Qiao foi atingido pelo terrível punho da reencarnação eterna, e muitas feridas trágicas apareceram em seu corpo. Ao mesmo tempo, seu corpo foi arremessado a uma grande distância, caindo sobre ruínas não muito distantes. Você me obrigou a isso, então vou lhe mostrar o que é o verdadeiro poder. Shen Qiao se levantou com dificuldade, soltando um rugido dilacerante. Levado a esse ponto por um sujeito assim, sua mente enlouqueceu completamente. Logo em seguida, uma garrafa de porcelana branca apareceu na mão de Shen Qiao. Rachadura. A garrafa de porcelana branca foi esmagada por Shen Qiao, revelando uma gota de sangue roxo dourado em seu interior. O sangue púrpura dourado emanava uma aura aterradora sem igual. Com o aparecimento do sangue púrpura dourado, todo o espaço foi envolvido por uma aura extremamente opressiva. O sangue no corpo de Jianli fervia continuamente, e seu corpo tremia levemente. Será que esse é o sangue imortal reverso? Jianli já havia investigado muitas informações sobre o sangue imortal reverso, e o sangue imortal reverso era de fato de cor roxo dourada. Evidentemente, esse sangue roxo dourado era o sangue imortal reverso. Jianli, você me obrigou a isso, você me obrigou a isso. Shen Qiao disse freneticamente, sua aura tornando-se cada vez mais aterrorizante com o aparecimento do sangue roxo dourado. O sangue púrpura dourado liberava continuamente um poder espiritual púrpura dourado aterrador que penetrava no corpo de Shen Qiao. À medida que o poder espiritual púrpura dourado era absorvido, a expressão de Shen Qiao tornou-se cada vez mais feroz. Seu corpo começou a inchar lentamente e suas pupilas brilharam com uma luz vermelho-sangue. Jianli observava Shen Qiao, agora em estado de insanidade, com uma expressão facial impassível. Sabe? Você perdeu sua última chance. Reze para que na sua próxima vida você não me encontre, disse Jianli, indiferente. Hahaha, seu patife, sua besta, o que você pensa que é isso? Shen Qiao riu descontroladamente, com os olhos cheios de uma fria intenção assassina. Rasgar. As palavras de Shen Qiao foram interrompidas por um som de rasgo. Capítulo 417. Matando o Grande Senhor. Vilões morrem por falarem demais. Na próxima vida desenvolvam cérebro. Uma voz clara chegou aos ouvidos de Shen Qiao. O coração de Shen Qiao afundou, e ele repentinamente sentiu inúmeros medos. Atrás de Shen Qiao, em algum momento desconhecido, outro Jianli apareceu. Jianli empunhava a espada divina Panvu, e a espada divina Panvu era acompanhada por uma luz incomparável. O poder da matança do tempo irrompeu descontroladamente sobre ele, e um poder negro da lei também o envolvia. Tratava-se precisamente da arte ultrasecreta da espada divina Panvu de Jianli, massacre do tempo, e do poder da lei que ele havia compreendido não muito tempo atrás. Logo em seguida, Jianli acenou levemente com a mão, e a espada divina Panvu em sua mão desencadeou um ataque feroz. Uma luz espiritual branca e leis negras da morte emitiam uma aura assassina extrema. Imediatamente depois, um raio de espada incomparável atingiu Shen Qiao em cheio. Não me reconciliei. Shen Qiao rugiu, sentindo a ofensiva aterradora que surgiu repentinamente atrás dele. Essa ofensiva tinha como objetivo tirar a vida dele. Ele não conseguiu bloqueá-la. Ele estava absorvendo o poder do sangue imortal reverso e era completamente incapaz de resistir. Svi, svi, svi. Com um som contínuo de rasgo, a luz incomparável da espada surgiu por trás de Shen Qiao. Os olhos de Shen Qiao se arregalaram, jamais imaginando ser atingida em tal estado. Se ele soubesse, teria usado o sangue imortal reverso antes. Inúmeros arrependimentos surgiram no coração de Shen Qiao. O corpo de Shen Qiao foi atingido pela luz incomparável da espada, e então seu corpo definhou rapidamente. A aura da matança do tempo fluindo instantaneamente por todo o corpo de Shen Qiao, e sua vitalidade se dissipou lentamente. A fúria das leis do tempo e da morte assolava o corpo de Shen Qiao. O Supremo me vingará.
Shen Qiao gritou furiosamente com as pupilas cheias de uma coloração branco-acinzentada. O sangue imortal reverso roxo-dourado à sua frente já não podia salvar sua vida. Após falar, toda a sua vitalidade foi aniquilada, e seu corpo definhado caiu diretamente, perdendo completamente sua força vital. Finalmente eliminado. Olhando para Shen Qiao, que não demonstrava nenhum sinal de vitalidade, Jian Li soltou um suspiro pesado de alívio. A pressão exercida por um cultivador supremo do 9º nível era verdadeiramente insuportável. Essa batalha obrigou Jian Li a usar todos os seus recursos. Diversas habilidades divinas de alto nível, Osso Supremo, Punho da Reencarnação Eterna, Massacre do Tempo, Leis da Morte, um que se transformando em 3 puros. Durante a batalha, Jian Li já havia liberado o Ki do início primordial, buscando uma oportunidade para matar Shen Qiao instantaneamente. Demorou muito para encontrarmos essa oportunidade. O poder do Massacre do Tempo, sobreposto às Leis da Morte, era verdadeiramente demasiado poderoso. Ele havia matado à força um cultivador supremo do 9º nível. Embora houvesse um elemento de ataque surpresa, o poder destrutivo incomparável era realmente muito forte. No entanto, Jian Li ficou temporariamente impossibilitado de usar a habilidade divina mais poderosa, Massacre do Tempo. Foi necessário um tempo considerável para que ela se desenvolvesse antes de poder liberar seu poder em um momento crucial. O poder do osso dourado do corpo sagrado também era extremamente importante. Se não fosse pelo poder do osso dourado do corpo sagrado, Jian Li jamais teria ousado provocá-lo. No entanto, bastava que ele o tivesse matado. Jian Li respirou fundo. O osso dourado, pertencente ao poder do corpo sagrado primordial da conquista menor em seu corpo, também se dissipou lentamente. Que pena, o poder do osso dourado do corpo sagrado se dissipou completamente e não havia mais utilidade para ele. Num instante, uma extrema sensação de fraqueza invadiu a mente de Jian Li, e ele apenas sentiu seu corpo oscilar perigosamente. A besta do pesadelo então surgiu de perto, amparando Jian Li para que ele não caísse. Jian Li então divulgou sua reversão da origem, uma habilidade divina. Sua origem interna, poder espiritual e resistência estavam se recuperando rapidamente. Jian Li não queria perder sua eficácia em combate em um lugar como aquele. Após usar a técnica de reversão de origem, o estado de Jian Li estava se recuperando rapidamente. O sangue imortal reverso púrpura dourado, não muito distante, ainda emanava um Ki extremamente aterrador. Jian Li podia sentir que havia uma força extremamente poderosa ali, e essa força carregava uma aura de destruição total, tornando-a extremamente poderosa. Transmitia uma sensação extrema de opressão. Se ele tivesse realmente tido sucesso na fusão, ele poderia ter caído aqui de vez. Jian Li murmurou em seu coração, mas infelizmente foi ele quem venceu. Logo em seguida, Jian Li limpou o campo de batalha e após recolher os despojos, partiu imediatamente. O sangue imortal reverso também foi guardado por Jian Li e levado embora. Meia hora depois, no planalto que quase se transformará em ruínas. Uma figura escura apareceu, movendo-se entre as ruínas. Parecia estar investigando algo. Logo depois, a figura sombria parou no local onde Shen Qiao havia morrido. A figura escura pegou a terra manchada de sangue que estava no chão, e depois de pegá-la, lambeu-a. Parecia haver um poder misterioso no solo, que foi absorvido pela figura sombria. Após absorver esse poder misterioso, a expressão da figura sombria tornou-se repentinamente extremamente horrenda. Tum, tum, tum. Pouco tempo depois, ouviu-se um som rápido de passos. Uma equipe de cultivadores vestidos com uniformes pretos correu em uníssono. Todos usavam máscaras roxas, e um leve brilho roxo tremeluzia em seus olhos. Protetor, a equipe da seita demoníaca primordial foi completamente dispersa, e a família Zou não eliminou todos os membros da seita demoníaca primordial. O cultivador líder ajoelhou-se no chão e disse respeitosamente: inúteis, totalmente inúteis. Aqueles caras ficaram tão feridos, e mesmo assim vocês os deixaram escapar, disse a figura sombria em voz grave, com um toque de insatisfação no tom. Protetor, por favor, acalme sua raiva. A seita demoníaca primordial tinha um plano B, que lhes permitiu escapar de uma morte certa. Acrescentou o cultivador ao lado dele. Todos os outros ao redor se ajoelharam no chão, sem ousar falar. A figura escura respirou fundo, sentindo uma onda de irritação. Deixem o pessoal da seita demoníaca primordial ir por enquanto, mas aquele corpo divino Azura não deve ser deixado ir. Essa é a pessoa que o grande ancião nomeou especificamente. A figura sombria reprimiu a raiva em seu coração e continuou. Sim, protetor, faremos o possível para capturar aquele corpo divino Azura. O cultivador assentiu pesadamente, com os olhos cheios de respeito. Aos poucos, uma brisa suave começou a soprar e um leve cheiro de sangue impregnou o ar. Além disso, o protetor Shen sofreu um acidente. Solicito reforços imediatamente, enviem mais tropas e avisem também o pessoal de Tianyuan para agir o mais rápido possível. Nosso tempo está se esgotando. A figura sombria olhou para o luar brilhante no céu e continuou. À medida que a figura sombria emitia uma ordem após a outra, os numerosos cultivadores se dispersavam um a um. Em pouco tempo restou apenas a figura escura em toda a área. Não esperava ver um rato da seita imortal reversa por aqui, que pequena surpresa inesperada. De repente, uma voz rouca soou no ouvido da figura escura. A figura escura sentiu imediatamente os pelos do corpo se eriçarem e o sangue parecer parar de fluir. Quem é? Capítulo 418 Entrando no Abismo. Um caminho desolado no Planalto Escuro. Esse cara da seita imortal reversa é bem rico, como se espera de um grande venerável do 9º nível do Reino Supremo. Um único saque me deixa rico. Jian Li brincava com o anel espacial na mão, com o coração transbordando de alegria. O anel espacial continha muitos cristais sagrados de alta qualidade, uma grande quantidade de medicina espiritual e algumas excelentes pílulas medicinais.
todos tesouros extremamente adequados para o cultivo no grande sábio e supremo. Lá dentro havia também 2 garrafas de porcelana branca lacradas, idênticas àquela que Shen Qiao havia aberto anteriormente. Cada um continha uma gota de sangue imortal reverso. Somando a gota já retirada por Shen Qiao, Jian Li agora tinha um total de 3 gotas de sangue imortal reverso em sua mão. Embora Jian Li não soubesse para que servia, era certamente um item extremamente importante. Mestre, o abismo do céu sombrio está à frente. Podemos entrar agora, disse a besta do pesadelo, olhando para a entrada do abismo. Jian Li olhou para frente e viu a entrada, iluminada pelo brilho do luar, que parecia incrivelmente suave. Algumas pessoas também estavam rapidamente entrando no abismo. Então vamos entrar. Jian Li respirou fundo e avançou rapidamente, entrando diretamente no abismo. Ao entrar no abismo, Jian Li sentiu uma fraca e fria energia que corroendo constantemente seu corpo. O que seus olhos viram foi uma vasta extensão de vales avermelhados, com ventos gélidos soprando constantemente, transmitindo uma sensação extremamente sombria. Uma lua vermelho-sangue pairava alta no céu. A luz tênue e vermelho-sangue do luar fazia com que todo o abismo parecesse da cor do sangue. Será este o abismo do céu escuro? Jian Li examinou cuidadosamente os arredores. Raça humana desprezível, morram por mim. Nesse instante, uma voz sinistra soou não muito longe. Um grupo de monstros com 2 asas, olhos vermelho escuros e escamas pretas no corpo voou rapidamente de longe. Esses monstros exalavam uma aura extremamente forte de que demoníaco de sangue, parecendo bastante ensanguentados. Nome, Eiyu. Reino, grande sábio, 6º nível. A linhagem, raça das trevas. Destino, aparência suprema, azul, raça das trevas, azul, soberano regional, azul. É roteiro de vida, personagem secundário em grande imperador do caos, general da raça das trevas. Favorabilidade, menos 99. Ponto de virada recente nenhum. Eles são da raça das trevas, disse Jian Li, estreitando ligeiramente os olhos. Imediatamente depois, Jian Li ativou a chama divina do Yang inferior dentro de seu corpo, e uma chama exótica e feroz de nível divino irrompeu. Em pouco tempo, a maioria da raça das trevas foi aniquilada pela chama exótica de Jian Li. Apenas o general da raça das trevas permaneceu. Diga-me, qual é a situação no abismo do céu escuro agora? Jian Li condensou a chama em uma espada e a encostou no pescoço de Eiyu. As chamas escaldantes encheram o coração de Eiyu de um medo sem fim. Ele não esperava que a força de Jian Li fosse tão assustadora, matando instantaneamente muitos de seus subordinados. Logo em seguida, Eiyu não escondeu nada e contou a Jian Li tudo o que ele queria saber. Muitas forças da raça humana já haviam entrado no abismo do céu escuro. Os membros de alta patente das várias raças das trevas no abismo do céu sombrio também aproveitaram a oportunidade para enviar um grande número de guerreiros da raça das trevas. Eles iniciaram batalhas ferozes contra os cultivadores da raça humana que entraram no abismo do céu sombrio. Batalhas ferozes estavam acontecendo por toda parte no abismo do céu escuro. Além disso, muitos cultivadores da raça humana foram mortos pelas raças das trevas, e muitos outros fugiam em desordem. Aqueles que vieram para Jian Li eram apenas uma pequena e insignificante equipe de sua raça das trevas. Será que as raças das trevas são realmente tão poderosas a ponto de se envolverem em combates em grande escala com tantos cultivadores da raça humana? Jian Li franziu ligeiramente a testa. Essa situação superou as expectativas de Jian Li. Com base nas informações que Jian Li havia obtido anteriormente, a força da raça das trevas não deveria ser grande. Com tantas forças da raça humana entrando no abismo do céu sombrio desta vez, aqueles que estavam no abismo do céu sombrio deveriam ter fugido para bem longe. Os oponentes na competição deveriam ter sido outras forças importantes, como a Terra Sagrada do Caos, o Templo da Reencarnação. Mestre, você está enganado. O abismo do céu sombrio existe há tanto tempo que sua força não é simples. Se não fossem as regras do abismo, todo o continente antigo estéreo já teria mudado de mãos há muito tempo. A besta do pesadelo ao lado dele continuou a falar. É mesmo? Jian Li ponderou, sem esperar que as raças das trevas fossem tão fortes. Embora a força da besta do pesadelo não fosse grande, ela havia vivido por muitos anos. E como havia convivido com o quase imperador nuvem demoníaca em círculos de alto nível por tanto tempo, possuía algum conhecimento. Então você sabe onde está a arma imperial que caiu no abismo do céu escuro há algum tempo? Perguntou Jian Li, olhando para Eiyu aos seus pés. Eu sei. Eiyu gaguejou, com os olhos cheios de um forte desejo de sobreviver. Jian Li só perguntou casualmente, não esperava que aquele cara realmente soubesse onde ficava. Aquilo caiu no território do quase imperador Muiyu e está atualmente na Ilha Sombria Demoníaca, acrescentou Eiyu rapidamente. Muiyu, quase imperador. Ilha Sombria Demoníaca. Logo em seguida, Eiyu explicou a Jian Li as questões relativas ao quase imperador Muiyu e à Ilha Sombria Demoníaca. Todo o abismo estava dividido em centenas de regiões, cada uma governada por uma raça das trevas de nível quase imperador. E quase imperador Muiyu era um quase imperador extremamente poderoso de sua raça das trevas, controlando a Ilha Sombria Demoníaca no lado sudoeste do abismo do céu escuro. Parece que preciso ir à Ilha Sombria Demoníaca, pensou Jian Li. Mestre, eu sei onde fica a Ilha Sombria Demoníaca. Vamos lá dar uma olhada primeiro, disse a besta do pesadelo para Jian Li. Jian Li assentiu com a cabeça e, em seguida, matou Eiyu instantaneamente sob seus pés. Abismo do céu escuro. Outra região. Aqui também havia uma aura vermelho-sangue que se espalhava por toda parte. A lua de sangue pairava alta no céu, tornando a atmosfera nesta área excepcionalmente fria. Um grupo de poderosos cultivadores avançava rapidamente. Vossa Alteza, capturamos uma dúzia de raças das trevas, e todas disseram a mesma coisa. O caldeirão demoníaco dourado do dragão púrpura está na Ilha Sombria Demoníaca. De um lado do grupo, disse um discípulo com um manto púrpura.
No centro do grupo estava um jovem bonito. O jovem era Xiao Yun, que naquele momento estava envolto em uma luz dourada e fluida, com uma luz fria e extremamente profunda em suas pupilas. Então vamos para a Ilha Sombria Demoníaca. Tem um membro da raça das trevas de nível quase imperador guardando lá, certo? Disse Xiao Yun indiferentemente, com um olhar ansioso no rosto. Após adentrar o abismo do céu sombrio, talvez devido ao seu corpo imortal do caos, ele se deparou com inúmeras raças das trevas o sitiando. Entre eles, estavam alguns dos maiores especialistas do Reino Supremo, e até mesmo grandes cultivadores do 9º nível do Reino Supremo estavam presentes. Capítulo 419 A crise de Xiao Yun. Sob a força incomparável de Xiao Yun, todos os guerreiros da raça das trevas foram facilmente subjugados e mortos. Até mesmo os poderosos cultivadores do 9º nível do Reino Supremo foram esmagados por Xiao Yun. Não havia absolutamente nenhuma pressão. Agora Xiao Yun estava extremamente confiante em sua própria força, mesmo nunca tendo lutado contra poderosos guerreiros de nível quase imperador. No entanto, Xiao Yun sentiu que parecia não ser capaz de derrotá-los. Os outros discípulos da Terra Sagrada do Caos que estavam por perto também tinham extrema confiança em Xiao Yun, e sua fé fervorosa havia atingido o ápice. Todos olhavam para Xiao Yun com extremo fanatismo, como se ele fosse o deus deles. De fato, a Terra Sagrada do Caos cultivou um corpo imortal do caos. Haha, isso é realmente ótimo. Se eu te capturar e te trazer de volta, o mestre do templo ficará muito satisfeito. Enquanto Xiao Yun e os outros continuavam voando para frente, uma voz sinistra ecoou em seus ouvidos. Aquela voz parecia onipresente, vinda de todas as direções, causando uma sensação muito perturbadora, como se contivesse o poder do céu e da terra. Xiao Yun e muitos discípulos da Terra Sagrada do Caos sentiram um formigamento no couro cabeludo, como se tivessem sido alvo de algo terrível. Seus corpos estavam completamente imóveis. Xiao Yun ergueu lentamente a cabeça com o olhar fixo à frente. Ele viu 5 anciãos vestidos com túnicas negras surgirem no céu vermelho sangue. Uma energia que extremamente perigosa emanava dos corpos desses anciãos. O espaço ao redor deles estava distorcido, e era possível ver o que cor de sangue em constante colapso. Aquela energia que aterradora fazia as pessoas se sentirem incrivelmente sufocadas só de vê-la. Aquele que os liderava usava uma máscara negra, e todo o seu ki parecia suprimir o céu e a terra, despedaçando o universo. Um arrepio percorreu o coração de Xiao Yun. Aquelas pessoas eram muito fortes. Eles eram quase imperadores. Eram 5. Eles eram do Templo da Reencarnação. Além disso, um deles era um ancião do templo principal. Xiao Yun tinha um bom entendimento do poder do Templo da Reencarnação. Aquele que usava a máscara preta era claramente o ancião principal do Templo da Reencarnação. A máscara negra em seu rosto era uma arma divina de alto nível, e era precisamente o símbolo de um ancião do templo principal. Problema. Ele não esperava encontrar tantas pessoas do Templo da Reencarnação aqui. 5 quase imperadores? Teria o Templo da Reencarnação enlouquecido? Enviar tantos quase imperadores para o abismo celestial? Embora Xiao Yun estivesse confiante de que poderia enfrentar imperadores de nível inferior, essas pessoas claramente não eram fáceis de lidar, e havia até um ancião do templo principal. Não apenas Xiao Yun, mas também os outros discípulos da Terra Sagrada do Caos sentiram uma onda de medo em seus corações, todos tomados por um profundo desespero. Vossa Alteza, Filho Divino, saia primeiro, eu os deterei. Uma voz solene soou no ouvido de Xiao Yun. O espaço ao redor de Xiao Yun se contorceu e um vórtice negro apareceu. Logo em seguida, um ancião de vestes longas saiu do vórtice e apareceu diante de Xiao Yun. É o ancião Lin. O ancião Lin é um especialista de nível quase imperador. Ele com certeza pode lidar com essas pessoas. A força do ancião Lin é imensa, estamos salvos. Isso mesmo, não importa o quão fortes essas pessoas sejam, será que elas podem ser mais fortes que o ancião Lin? Os outros discípulos da Terra Sagrada do Caos conversavam entre si, com os olhos cheios de alegria. Descobriu-se que esse ancião que apareceu de repente era precisamente um grande ancião da Terra Sagrada do Caos, possuindo imensa força. Um cultivador de alto nível no reino quase imperador. Ele também era o ancião responsável por proteger Xiao Yun desta vez. O coração de Xiao Yun, no entanto, não se acalmou. 5 cultivadores de alto nível do reino quase imperador eram simplesmente demais. Só o ancião Lin. Além disso, se cultivadores de alto nível do reino quase imperador lutassem aqui, o perigo seria extremamente alto. Todos vamos agir. Matem esse velho, capturem esse corpo imortal do caos e tragam-no de volta, disse lentamente o ancião do templo principal da reencarnação. Assim que o ancião do templo principal falou, os vários anciãos de vestes negras ao seu lado assentiram com a cabeça, ativando o poderoso que dentro deles. Você realmente quer brigar aqui? Se você atrair aqueles caras para uma situação difícil, o resultado também não será bom, disse o ancião Lin calmamente com um tom grave. Xiao Yun e os outros aproveitaram a oportunidade para ir embora. Aquele não era um campo de batalha no qual pudessem interferir. Um bom resultado? Não precisa se preocupar com isso, continuou o ancião do templo principal. O ancião Lin franziu a testa. Será que eles não estavam com medo nenhum? Precisamos lidar com você antes que eles apareçam. A voz do ancião do templo principal da reencarnação ecoou novamente. Os 5 cultivadores do templo da reencarnação irromperam com um ímpeto estrondoso, preparando-se para aniquilar o ancião Lin de uma só vez. Uma batalha feroz irrompeu com um estrondo. Do outro lado, Xiao Yun, junto com muitos discípulos da Terra Sagrada do Caos, fugia rapidamente.
No entanto, os guerreiros da raça das trevas ao redor pareciam ter sido provocados, avançando freneticamente em direção a Xiao Yun e aos outros. Em pouco tempo, o grupo se dispersou. Xiao Yun, com uma expressão sombria, voou rapidamente para longe. Após uma batalha feroz, Xiao Yun finalmente chegou a um lugar seguro. Os arredores eram tranquilos e pacíficos, sem guerreiros da raça das trevas nem outros conflitos. Ele se perguntou como o ancião Lin estaria. Xiao Yun suspirou baixinho. Ele pensava que sua força era incomparável, mas não esperava que ao enfrentar inimigos tão invencíveis, ainda assim não tivesse muitas opções. Não há para onde fugir, Xiao Yun. Volte conosco obedientemente. O templo da reencarnação é o seu melhor destino. Nesse instante, outra voz sinistra soou. A expressão de Xiao Yun ficou ainda mais feia. Mais pessoas tinham chegado. Logo em seguida, mais 3 anciãos vestidos com túnicas negras apareceram diante de Xiao Yun. Uma energia que extremamente poderosa emanava dos corpos dos 3 anciãos, como se quisessem suprimir o céu e a terra. Mais 3 quase imperadores? Será que esse templo da reencarnação enlouqueceu, enviando tanta gente só para capturá-lo? Os 3 então formaram um movimento de pinça, bloqueando todas as rotas de fuga de Xiao Yun. Xiao Yun respirou fundo. 3 quase imperadores, então que assim seja. Vamos ver quais habilidades eles realmente possuem. Estrondo. Imediatamente depois, Xiao Yun ativou sua escritura imortal caótica e seu corpo imortal do caos. Uma energia destrutiva se formou no corpo de Xiao Yun. Uma energia extremamente opressiva pareceu surgir no ar. Ainda quer resistir? Um mero corpo imortal do caos no Reino Supremo, buscando verdadeiramente o sofrimento, disse o ancião do Templo da Reencarnação com um sorriso sarcástico. Clong, clong, clong. Nesse instante, um enorme sino, repleto de Qi do caos, apareceu acima da cabeça de Xiao Yun. O sino emitiu um som estrondoso. No instante em que o sino tocou, todo o espaço parou por um momento. Chá. Sino do caos, sino do caos. Como isso é possível? Como aqueles velhos deixaram você trazer isso à tona? O cultivador do Templo da Reencarnação ficou estupefato, com os olhos cheios de choque. Capítulo 420 Vale das Sombras. Abismo do céu escuro. Em uma selva exuberante. A selva estava impregnada com um forte cheiro de sangue. Nesse momento, uma batalha feroz estava acontecendo na selva. Um jovem de beleza incomparável, empunhando uma grande espada que exalava uma aura aterradora, massacrava guerreiros da raça das trevas. Sob a força aterradora e incomparável de Jian Li, essas raças das trevas pereceram rapidamente. Ao redor da selva, sangue e carne picada escorriam por toda parte como um campo de azuras. O número de guerreiros da raça das trevas aqui é realmente alto. Jian Li suspirou. Ao longo do caminho, Jian Li enfrentou nada menos que 20 ataques de guerreiros da raça das trevas, principalmente no caminho para a Ilha Sombria Demoníaca. Quase todos os trechos da jornada resultavam em um ataque da raça das trevas. Entre eles, havia muitos guerreiros da raça das trevas de nível supremo. Embora fossem todos de nível baixo, seu número era simplesmente avassalador. O massacre contínuo atrasou Jian Li por um período considerável de tempo. Após lidar com esses indivíduos, Jian Li continuou acelerando em direção à Ilha Sombria Demoníaca. Ouvi dizer que a donzela divina da seita demoníaca primordial foi encurralada no Vale das Sombras por alguém da linhagem do corpo demoníaco primordial da família Zhou. Sério? Quando foi que aquela donzela divina da seita demoníaca primordial apareceu? Ouvi dizer que ela estava sendo caçada lá fora. Recentemente. Eu não esperava que aquela donzela divina fosse tão astuta. Sabendo que alguém a estava bloqueando do lado de fora, ela simplesmente correu para o abismo do céu escuro. Então é assim. A seita demoníaca primordial também terá seu dia. Vamos lá, vamos juntos e ver o que acontece. Todo discípulo da seita do diabo merece ser punido. Vamos lá e ver se podemos ajudar. Vamos lá, vamos juntos. Muitos companheiros taoístas já foram. A arma do Imperador do Caminho Supremo não é algo que possamos cobiçar. Vamos buscar outras oportunidades com sinceridade. Enquanto Jian Li e a besta do pesadelo continuavam avançando, de repente ouviram uma discussão animada à distância. A irmã sênior Xia foi encurralada? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, e uma pontada de raiva surgiu em seu coração. Pessoas da linhagem do corpo demoníaco primordial realmente ousaram encurralar alguém de sua seita demoníaca primordial, e era Xia Qingjin. Embora Jian Li não tivesse muita afeição pela seita demoníaca primordial, ele ainda achava que Xia Qingjin era muito boa. Imediatamente depois, o corpo de Jian Li rasgou o espaço e apareceu diante do grupo de pessoas. Pare aí mesmo. É verdade o que você acabou de dizer sobre a donzela divina da seita demoníaca primordial estar encurralada no Vale das Sombras? Jian Li olhou friamente para os muitos cultivadores à sua frente. Esses cultivadores eram basicamente todos cultivadores do reino do Rei Sábio e do Grande Reino Santo. Uma pequena parte eram cultivadores solitários, enquanto a maioria dos restantes eram discípulos e anciãos das forças de topo. Isso mesmo, meu companheiro taoísta. Você também quer ir conosco ver? O líder era um velho bonito. Nome, Wei Lin. Reino, Grande Sábio, 6º nível. Físico, corpo de rei espiritual. Destino, aparência suprema, azul, raças das trevas, azul, soberano regional azul, é roteiro de vida, personagem secundário em Grande Imperador do Caos, ancião da Grande Dinastia Divina da Lua. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente, 3 horas depois, obtive uma medicina espiritual de 100 mil anos no Vale das Sombras Coordenadas, 555.785. 5 dias depois, obtive uma arma sagrada de nível máximo no Abismo do Céu Escuro Coordenadas, 478.445. Onde fica o Vale das Sombras?
Leve-me até lá depressa. Jian Li então falou, agarrando diretamente o ancião da grande dinastia divina da lua. Quem você pensa que é para ser tão arrogante? É assim que você pede ajuda? Acho que ele é só um diabinho. Liberte o ancião, vem logo, ou você vai se arrepender. Tão arrogante e prepotente em uma idade tão jovem. O que será de você no futuro? Eu disciplinarei em nome de seus anciãos. Antes que Jian Li pudesse fazer qualquer outro movimento, os outros cultivadores não conseguiram ficar parados e começaram a repreendê-lo. Eu sou um ancião da grande dinastia divina da lua. É melhor você me libertar, ou terá uma morte miserável, disse Wei Lin a Jian Li, tremendo. Aparentemente ele não esperava se deparar repentinamente com uma calamidade dessas. Jian Li não disse nada, apenas olhou friamente para os muitos cultivadores à sua frente. Svi, svi, svi. Um instante depois, uma intenção da espada da Unidade Suprema sem paralelo surgiu repentinamente no corpo de Jian Li. A intenção da espada da Unidade Suprema, como a luz de uma espada rasgando os céus e a terra, irrompeu rapidamente sobre os corpos dos muitos cultivadores. Com uma série de lamentos e gritos dolorosos, esses cultivadores perderam rapidamente a vida sob um feroz ataque de ki da espada. O cheiro de sangue impregnava tudo, e o sangue derramado manchava toda a selva de vermelho. Agora, você pode me levar ao Vale das Sombras, disse Jian Li calmamente, com um olhar firme em Wei Lin. O rosto de Wei Lin empalideceu e o medo tomou conta de seu coração. Esse cara era cruel demais, não era? Sim, eu aceito você agora. Wei Lin engoliu em seco. Mestre, na verdade eu sei onde fica o Vale das Sombras. Justo quando Jian Li estava prestes a levar Wei Lin para o Vale das Sombras, a voz da besta do pesadelo soou ao seu lado. Jian Li, por que você não disse isso antes? A boca de Jian Li se contraiu levemente, e então ele casualmente matou Wei Lin com a mão. Besta do pesadelo, você também não perguntou. Jian Li respirou fundo, reprimindo os pensamentos que lhe rondavam o coração. Sob a orientação da besta do pesadelo, ele rapidamente se dirigiu para o Vale das Sombras, deixando para trás apenas a cena trágica como um campo de azuras. Abismo do Céu Escuro. Vale das Sombras. O Vale das Sombras é um lugar bastante remoto na parte oeste do Abismo do Céu Escuro. Estava envolto em uma aura arrepiante, e a lua de sangue no céu emitia continuamente um luar sangrento. O luar sangrento, aliado à aura gélida, tornava todo o Vale das Sombras extremamente desolado. Ao redor do Vale das Sombras, muitos cultivadores de diversas forças estavam reunidos naquele momento. Todos estavam observando a situação no Vale das Sombras. Senhorita Xia, aconselho-a a se render logo. Gosto muito de mulheres bonitas, e se eu a matar acidentalmente, ficarei muito triste. Nas profundezas do Vale das Sombras, um jovem com roupas pretas justas observava friamente a batalha que se desenrolava não muito longe dali. Numa área plana do Vale das Sombras, uma mulher deslumbrante, com o rosto coberto por um véu e uma figura graciosa, lutava contra um grupo de cultivadores cujos corpos fervilhavam com ki e sangue em abundância. Atrás da mulher deslumbrante estava um enorme Avatar Azura, e com a bênção do Avatar Azura, a mulher deslumbrante desencadeou um ataque feroz. Mesmo sob o cerco de muitos cultivadores, ela não ficou em completa desvantagem. Na verdade, muitos cultivadores perderam a vida sob os ataques ferozes de Xia Qingjin. Zhou Yang, espere só. Quando eu deixar o abismo do céu sombrio, sua linhagem de corpos demoníacos primordiais estará extinta. Xia Qingjin lançou um ataque poderoso e disse friamente. Capítulo 421 Xia Qingjin. Embora Xia Qingjin e os outros tenham lidado com seus oponentes após serem atacados por membros da seita imortal reversa, todos pagaram um preço extremamente alto. Vários anciãos poderosos chegaram a cair. Logo em seguida, Xia Qingjin foi perseguida por inúmeros cultivadores da linhagem do corpo demoníaco primordial, liderados por Zhou Yang. A fuga constante exauriu Xia Qingjin. Se não fosse por seu forte cultivo, ela já teria sido capturada por Zhou Yang e seu grupo há muito tempo. No entanto, Zhou Yang e seu grupo pareciam determinados a capturar Xia Qingjin viva, então não empregaram seus ataques mais ferozes. Isso também proporcionou a Xia Qingjin muitas outras oportunidades. Com o prosseguimento da batalha, o corpo de Xia Qingjin foi ficando cada vez mais fraco. Contudo, seus ataques tornaram-se mais incisivos, e o espaço ao redor assobiava levemente sob a ofensiva de Xia Qingjin. Ia exterminar nossa linhagem de corpos demoníacos primordiais, senhorita Xia. Nem mesmo seu mestre da seita demoníaca primordial ousaria proferir tal bravata. Você é apenas uma garotinha no reino do grande sábio. Acha mesmo que é alguém especial? Disse Zhou Yang com um sorriso debochado, não muito longe dali. Xia Qingjin não disse nada, apenas continuou a lutar contra os inúmeros cultivadores da linhagem do corpo demoníaco primordial ao seu redor. A energia espiritual em seu corpo já estava bastante esgotada. Os diversos comprimidos espirituais e medicinais de recuperação que ela carregava também se esgotaram. Suas várias cartas na manga já estavam praticamente esgotadas. Durante a perseguição, muitos supremos morreram pelas mãos de Xia Qingjin. Jovem mestre Zhou, o segundo ancião, enviou uma mensagem dizendo para capturarmos Xia Qingjin o mais rápido possível. Algo aconteceu na Ilha Sombria Demoníaca. Nesse instante, um cultivador surgiu voando não muito longe. Zhou Yang franziu ligeiramente a testa. Algo estava acontecendo na Ilha Sombria Demoníaca? Isso não podia ser verdade. O pessoal da seita imortal reversa e sua família Zhou tinham enviado tanta gente. Como é que aquelas raças das trevas na Ilha Sombria Demoníaca poderiam causar tanto alvoroço? A expressão de Zhou Yang oscilava entre sombria e radiante. Ele também queria terminar essa batalha rapidamente. No entanto, essa garota teimosa Xia Qingjin era muito problemática. Ela tinha muitos trunfos na manga, especialmente o talismã de origem das 9 cidades veneráveis, que usava como se não custasse nada. Sempre que Zhou Yang pensava que o talismã de contenção da origem de Xia Qingjin havia se esgotado, ela o surpreendia novamente.
Mais de 10 anciãos morreram pelas mãos de Xia Qingjin devido ao talismã de contenção da origem, incluindo alguns anciãos da seita imortal reversa. Ao ver o quão poderosa essa garota era, o próprio Zhou Yang não quis correr riscos. Além disso, as pessoas acima ainda exigiam que essa mulher fosse capturada viva. Essa dificuldade era excepcionalmente alta. Certo, entendi. Vou capturar Xia Qingjin o mais rápido possível. Zhou Yang respirou fundo e então disse. Após receber sua resposta, o cultivador voou rapidamente para longe, deixando a área. Senhorita Xia, o jogo termina aqui. Zhou Yang olhou para Xia Qingjin e disse indiferentemente. Logo em seguida, Zhou Yang retirou uma garrafa de porcelana branca de seu anel espacial. A garrafa de porcelana branca estilhaçou-se sob a poderosa força de Zhou Yang, e então um sangue púrpura dourado surgiu na mão dele. Esse sangue era precisamente sangue imortal reverso. Inicialmente ele não queria usar isso, mas Zhou Yang suspirou profundamente, e então uma poderosa sucção surgiu, engolindo diretamente o sangue imortal reverso para dentro de seu estômago. Embora este sangue imortal reverso fosse um bom item, usá-lo dessa maneira foi um verdadeiro desperdício de um tesouro celestial. Além disso, causaria danos significativos ao seu corpo. Xia Qingjin, que estava em intensa batalha à distância, percebeu o sangue que Zhou Yang engoliu, e uma expressão de terror surgiu imediatamente em seu rosto pálido. Esse cara realmente consumiu sangue imortal reverso. Assim que o sangue imortal reverso entrou em seu corpo, uma luz púrpura dourada apareceu em Zhou Yang. O espaço ao redor parecia começar a se despedaçar camada por camada. Todo o Vale da Sombra Negra estava envolto em uma violenta aura de opressão. O coração de Xia Qingjin afundou, então ela cerrou os dentes, sacou um talismã de contenção da origem e o lançou diretamente em direção a Zhou Yang. O talismã de contenção da origem possuía o poder de rasgar o céu e irrompeu rapidamente na direção de Zhou Yang. Estrondo. Zhou Yang desferiu um soco poderoso, e o que aterrador ligado ao talismã de contenção da origem foi diretamente destruído pelo punho de Zhou Yang. A energia que fragmentada espalhou-se por toda parte, e muitos estrondos violentos ecoaram pelo vale ao redor. Por toda parte havia fumaça e poeira, turbulência espacial e destroços voando. Saiam da frente, todos vocês. Eu cuido disso, Xia Qingjin. Zhou Yang disse então em voz grave, com uma aura de Qi extremamente densa emanando de seu corpo. A densa energia que formou uma corrente, girando e fluindo ao redor do corpo de Zhou Yang. Todos que estavam lutando à distância sentiram com a cabeça e, em seguida, dispersaram-se rapidamente em todas as direções. O coração de Xia Qingjin quase afundou ao ver Zhou Yang, que se tornará tão assustador após consumir o sangue imortal reverso. Este sangue imortal reverso continha um poder extremamente aterrador. Absorvê-lo através de métodos especiais poderia aumentar consideravelmente a força de alguém. Consumir o sangue imortal reverso dessa forma pode maximizar o potencial de alguém, ativar o poder misterioso contido nele e fortalecer seu reino ao limite. Xia Qingjin apenas ouvirá falar disso e nunca tinha realmente se deparado com aquilo. Este Zhou Yang, um supremo do 5º nível, sob o efeito do sangue imortal reverso, tinha um Qi infinitamente próximo ao reino do quase imperador. Foi realmente assustador demais. Svi. Xia Qingjin não hesitou nem um pouco, ativando rapidamente todo o seu poder e voando em direção à distância. Estrondo. No instante em que Xia Qingjin se levantou, uma vasta energia Qi surgiu em Zhou Yang, selando todo o espaço. Eu até engoli sangue imortal reverso. Se eu ainda deixar você escapar, posso muito bem acabar com a minha própria vida, disse Zhou Yang indiferentemente, com os olhos cheios de uma expressão fria. Uma luz púrpura dourada fluía nas profundezas de suas pupilas. O poder do sangue imortal reverso pulsava continuamente dentro de Zhou Yang, como se quisesse rasgar o céu. Enquanto Zhou Yang falava, ele caminhou lentamente em direção a Xia Qingjin. O corpo de Xia Qingjin foi aprisionado pelo Qi intenso, e um frio insuportável a invadiu. Que tipo de coisa assustadora era esse sangue imortal reverso? Ele realmente tornava esse cara aterrorizante. Não só a sua força, mas também o seu temperamento tinham mudado completamente, como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Rasgar. Nesse instante, uma luz de espada incomparavelmente fria surgiu repentinamente não muito longe dali. A luz da espada rasgou o espaço e atingiu o corpo de Zhou Yang. Ao mesmo tempo, uma bela faísca quase artística explodiu ao redor de Zhou Yang. Estrondo. Uma onda de energia que violenta e um som estrondoso irromperam imediatamente ao redor de Zhou Yang. Irmã Sênior Xia, vamos. Xia Qingjin sentiu o espaço confinado ao seu redor se afrouxar por um momento. Logo em seguida, uma voz familiar soou no ouvido de Xia Qingjin. Xia Qingjin ergueu lentamente o olhar e deparou-se com um jovem mestre de incomparavelmente belo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 422. Perseguição. Irmão Júnior Jian Li, ele está aqui. Os olhos da irmã Sênior Xia brilharam, e então ela se sentiu envolvida por um abraço caloroso. A tensão e o mal-estar em seu coração dissiparam-se imediatamente em mais da metade. Jian Li abraçou diretamente a irmã Sênior Xia. Logo em seguida, Jian Li abriu as asas de Deus e do demônio atrás de si, saiu rapidamente da área e disparou para longe. Quem se atreve a arruinar minha boa ação? Rugiu Zhou Yang, que estava bastante desgrenhado por ter sido atingido pelo loto celestial do fogo fundido não muito longe dali. O vale circundante foi devastado pelo terrível incêndio do espírito derretido. Tudo era um deserto. O rosto de Zhou Yang estava tomado pela fúria, e seu corpo estava todo queimado. Embora o loto celestial do fogo fundido não lhe tenha causado ferimentos graves, o impacto aterrador e a energia explosiva ainda rasgaram suas roupas em pedaços. É, o Jian Li?
Zhou Yang olhou na direção em que eles tinham ido. Ele descobriu imediatamente que de fato fora Jian Li quem havia levado a irmã sênior Xia e fugido. Ótimo, é verdade que quem planta com a intenção de plantar flores não floresce. Quem não planta salgueiro só cresce e faz sombra. Eles procuraram por Jian Li por tanto tempo e não o encontraram, mas inesperadamente o encontraram aqui. Jian Li, então vou capturar vocês dois. Uma ponta de extrema raiva surgiu no coração de Zhou Yang. Na verdade, em comparação com a irmã sênior Xia, Zhou Yang odiava Jian Li ainda mais. Afinal, foi Jian Li quem matou Zhou Tong, e matou um membro da família Zhou em plena luz do dia. A família Zhou já havia emitido uma ordem para matar Jian Li. Independentemente do custo, esse Jian Li precisa ser capturado. O coração de Zhou Yang gelou e ele rapidamente partiu na direção para onde Jian Li havia fugido. Jian Li, onde você pensa que pode correr? Hoje você não tem escapatória. Rugiu Zhou Yang, ativando todo o seu poder e avançando em direção a Jian Li. Jian Li não disse nada, apenas segurou a irmã sênior Xia e fugiu rapidamente. A aura de Zhou Yang agora era infinitamente próxima à de um cultivador de nível quase imperador. Agora ele não podia mais lutar de frente. Jian Li utilizou continuamente o poder do Sutra do Nirvana da Fênix dentro de seu corpo para curar os ferimentos da irmã sênior Xia, com o Fênix Nirvana Sutra de Jian Li atingindo a perfeição. O efeito curativo do Sutra do Nirvana da Fênix atingiu mais uma vez seu limite. Um fluxo interminável de poder da Fênix emanou do corpo de Jian Li e fluiu para o corpo da irmã sênior Xia. Os ferimentos da irmã sênior Xia também estavam se recuperando rapidamente. Nome: Zhou Yang. Reino Supremo, 5º nível. Linhagem: Corpo Real do Sol Ardente. Destino: Potencial de Quase Imperador. Roxo: Soberano Regional. Roxo: Sorte Incrível. Roxo: Roteiro de vida: Personagem secundário em Grande Imperador do Caos. Membro da família ou da linhagem do corpo demoníaco primordial e também membro central da seita imortal reversa. Favorabilidade -99. Ponto de virada recente: 3 dias depois, ele absorverá o poder dentro de seu corpo e alcançará o 6º nível do Reino Supremo. 7 dias depois, ele obterá uma medicina espiritual de 100.000 anos no abismo do céu escuro coordenadas. 455 ponto. 454. 35 dias depois, ele matará um ancião da raça das trevas no abismo do céu sombrio coordenadas. 558 ponto. 684 e obterá um tesouro espiritual de grau divino da raça das trevas. Irmã Xia, o que esse cara fez para ficar tão poderoso? Jian Li perguntou suavemente à irmã Xia, que estava em seus braços. Esse cara claramente estava apenas no 5º nível do Reino Supremo, mas sua aura aterradora realmente atingia o nível de quase imperador, deixando Jian Li extremamente alarmado. Foi um exagero. De onde surgiu uma técnica secreta de amplificação tão poderosa? Nem mesmo o cânone secreto de muitos espíritos de Jian Li conseguiu um aumento tão significativo. Irmão Jian Li, esse cara é da família Zhou. Ele acabou de consumir o sangue imortal reverso, disse a irmã Xia com o rosto pálido. Logo em seguida, a irmã sênior Xia relatou os acontecimentos a Jian Li. Atrás deles, Zhou Yang ainda seguia em alta velocidade em direção a Jian Li. Os dois haviam deixado completamente a Ilha das Sombras e chegado a outras áreas do abismo do céu escuro. Sangue imortal reverso. As sobrancelhas de Jian Li se franziram levemente. Esse cara consumiu sangue imortal reverso. A propósito, irmã sênior Xia, qual é exatamente a utilidade deste sangue imortal reverso? Perguntou Jian Li. Esse sangue imortal reverso teve um efeito tão poderoso, amplificando sua força para este reino. No entanto, deve ter efeitos colaterais extremamente fortes. Ele pode ser capaz de encontrar uma oportunidade para eliminar completamente esse cara. O sangue imortal reverso é um tesouro fundamental da seita imortal reversa. Disse que foi obtido no reino superior. Contém um traço de ki espiritual imortal. Se absorvido por meio de métodos especiais, pode acelerar o cultivo. Se consumido diretamente, pode desenvolver instantaneamente o potencial de alguém ao seu limite. Continuou a irmã sênior Xia. Um tesouro obtido do reino superior, o ki do espírito imortal, pode acelerar o cultivo. E pode até mesmo desenvolver o potencial de alguém ao seu limite. Isso é realmente uma coisa boa. Ele possuía 3 gotas de sangue imortal reverso. Se conseguisse absorvê-las todas, sua força certamente aumentaria significativamente. Então, por quanto tempo esse potencial estado de desenvolvimento pode durar? Perguntou Jian Li. Nesse momento, Jian Li já queria manter Zhou Yang. Já que ele também possuía sangue imortal reverso, talvez tivesse alguns frascos sem uso. Esses eram todos os seus tesouros. Isso não está claro. O sangue imortal reverso é um tesouro extremamente poderoso, capaz de desafiar os céus. Deveria durar várias horas, continuou a irmã sênior Xia. Várias horas. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Será que vai durar tanto tempo assim? Nesse caso, ele só poderia recuar por enquanto. Várias horas significavam muitas variáveis. Ele não deveria se envolver em nenhum acidente por causa de um pouco de sangue imortal reverso. Afinal, depois que Zhou Yang consumiu o sangue imortal reverso, sua força ficou descomunal. Se ele realmente se metesse em encrenca, seria uma grande tolice. Jian Li, não adianta correr para onde você correr, eu vou te pegar. Rugiu Zhou Yang. Com isso, Zhou Yang desencadeou uma ofensiva devastadora, avançando em direção a Jian Li. A energia que feroz parecia querer destruir o mundo inteiro, rasgando o espaço enquanto atacava Jian Li. Jian Li ativou imediatamente sua técnica do grande vazio, esquivando-se do poderoso ataque. Ao mesmo tempo, Jian Li também liberava continuamente a poderosa técnica do grande dragão do trovão e várias habilidades divinas de alto nível. Ondas de choque poderosas e energia que explosiva surgiram por toda parte. Zhou Yang cerrou levemente o punho, destruindo as várias habilidades divinas de Jian Li com seu soco, e ondas de que
destrutivas se espalharam por toda parte. Um leve sentimento de frieza surgiu no coração de Zhou Yang. Esse Jian Li, sua força aumentou rápido demais. A intensidade desses ataques já o havia ultrapassado antes mesmo de ele usar o sangue imortal reverso. Se ele, no 5º nível do Reino Supremo, enfrentasse tal poder, provavelmente não teria muitas contramedidas. Quando Zhou Yang ouviu falar de Jian Li pela primeira vez, Jian Li era comparável apenas a um especialista comum do Grande Sábio. No entanto, agora seu poder de combate havia aumentado rapidamente para o Reino Supremo em um curto período de tempo. Capítulo 423, tentando capturar Zhou Yang. Seu poder de combate havia atingido um nível extremamente assustador. Se ele não tivesse consumido sangue imortal reverso, provavelmente nem teria sido seu oponente. Esse talento e essa força eram verdadeiramente assustadores. Essa criança não pode ter permissão para viver. A desconfiança de Zhou Yang em relação a Jian Li havia chegado ao limite. Com uma força tão assustadora agora, no futuro, ele poderá muito bem se tornar mais um cultivador do Reino Imperador. Estrondo. No momento em que Zhou Yang estava prestes a liberar um poder ainda maior para atacar Jian Li, um rugido violento soou repentinamente ao seu lado. Zhou Yang virou a cabeça e viu outro Jian Li aparecer ao seu lado. Jian Li desferiu um soco poderoso. Diante dele, inúmeros redemoinhos negros liberavam uma energia que aterradora. Jian Li não está na frente? O coração de Zhou Yang estava cheio de dúvidas, mas não havia tempo para pensar mais. Ele liberou um ki incrivelmente feroz e atacou Jian Li ao seu lado. Bang! O ataque de Zhou Yang dissipou facilmente os inúmeros redemoinhos negros de Jian Li. Logo em seguida, ele voltou a golpear o corpo de Jian Li com força. No entanto, não havia sangue por perto, apenas uma tênue nuvem de gás branco acinzentado. O gás foi disperso diretamente pela energia que emanava do corpo de Zhou Yang. Será que é um corpo falso? O rosto de Zhou Yang se contorceu em uma expressão extremamente feia, e ele olhou novamente na direção para onde Jian Li havia ido. A figura de Jian Li já havia desaparecido por completo. Droga, 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 Jian Li, eu definitivamente vou te pegar. Zhou Yang rugiu furiosamente, seu vasto poder se alastrando ao seu redor. No entanto, o que Zhou Yang não percebeu foi que um traço do gás formado pelo clone de Jian Li que ele acabará de dispersar já havia manchado seu corpo. Uma caverna escondida no abismo do céu escuro. Xia Qingjin estava recuperando completamente seu poder espiritual. Embora o Sutra do Nirvana da Fênix de Jian Li a tivesse ajudado a se recuperar de muitos ferimentos, o consumo de energia espiritual ainda exigia muito tempo para a recuperação completa. Jian Li, por outro lado, retirou o sangue imortal reverso que havia obtido de Shen Qiao. Ele observou atentamente o sangue imortal reverso. Infelizmente, Jian Li não sabia como absorver perfeitamente o poder desse sangue imortal reverso. Irmão Júnior Jian Li, este caldeirão demoníaco dourado do dragão negro não é algo com que possamos nos meter. Devemos recuar por enquanto. As principais entidades da raça das trevas já descobriram o mistério do caldeirão demoníaco dourado do dragão negro. Por ora, é melhor preservarmos nossas próprias forças, disse Xia Qingjin enquanto recuperava seu poder espiritual. Logo em seguida, Xia Qingjin relatou a situação a Jian Li. Ela recebeu muitas notícias durante sua fuga. Tudo girava em torno do abismo do céu escuro. Diversas forças haviam enviado muitas pessoas para lá. No entanto, eles sofreram ataques ferozes da raça das trevas do abismo do céu escuro. As diversas forças sofreram pesadas baixas e, além disso, o templo da reencarnação, a seita imortal reversa, a terra sagrada do caos e muitas das principais forças da linhagem do corpo demoníaco primordial entraram em cena. Todo o abismo do céu escuro já era como um barril de pólvora. Os perigos espreitavam por toda parte. A situação é tão complicada assim? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Embora ele já esperasse há muito tempo que muitas pessoas participassem, essa magnitude ainda era um pouco exagerada. Isso sem sequer incluir as figuras mais poderosas da raça das trevas. Afinal, aquele era o território deles, mesmo que todos os outros já tivessem sido derrotados. Em última análise, essas raças das trevas ainda precisavam ser consideradas. Irmã Sênior Xia, você sabe como absorver perfeitamente esse sangue imortal reverso? Jian Li então olhou para Xia Qingjin. Ele deve primeiro melhorar sua própria força e depois considerar outros assuntos. Este sangue imortal reverso continha Qi do espírito imortal. Isso certamente aumentaria muito a sua força. Xia Qingjin sorriu amargamente e balançou a cabeça. Só os membros principais deles sabem usar isso. Membros essenciais que Zhou Yang deveria conhecer. Então, ele só podia esperar até capturar Zhou Yang antes de fazer qualquer plano. Irmã Xia, recupere-se aqui primeiro. Eu vou capturar aquele Zhou Yang. Jian Li respirou fundo e disse. Através do Qi primordial ligado ao corpo de Zhou Yang, ele já havia sentido que a aura de Zhou Yang mostrava sinais de enfraquecimento. Claramente, o tempo estava quase acabando. Xia Qingjin assentiu com a cabeça e disse suavemente. Irmão Júnior Jian Li, tenha cuidado. Jian Li deu um leve sorriso e saiu da caverna. Abismo do céu escuro. Um cânion repleto de Qi vermelho sangue pulsante. Zhou Yang e muitos membros da linhagem do corpo demoníaco primordial caminhavam lentamente em direção à Ilha Sombria Demoníaca. Jovem mestre Zhou, já mobilizamos todos os nossos recursos disponíveis, mas não encontramos nenhum vestígio de Jian Li ou daquela Xia Qingjin, disse um membro da linhagem do físico demoníaco em voz grave. O semblante de Zhou Yang estava sombrio, e ele permaneceu em silêncio. A vasta energia que dentro de seu corpo quase se dissipou. Muito bem, se você não conseguir pegá-los, esqueça. Por enquanto, vamos para a Ilha Sombria Demoníaca o mais rápido possível. De qualquer forma, aqueles dois caras não têm a menor chance de sair do abismo do céu escuro. Assim que a questão da arma do imperador for resolvida, essas pessoas vão virar tartarugas num pote. Zhou Yang reprimiu a raiva em seu coração e disse lentamente.
Os outros membros do corpo demoníaco primordial ao lado dele não falaram mais e continuaram a caminhar lentamente para a frente. Svi, svi, svi. Nesse instante, inúmeras luzes em forma de espada, capazes de rasgar o céu e destruir a terra, voaram do horizonte distante. Esses raios de luz em forma de espada atravessaram o espaço e atingiram instantaneamente a área onde Zhou Yang e os outros estavam. Rasgar. Com um som violento de rasgo, as muitas pessoas da linhagem do corpo demoníaco primordial ao redor de Zhou Yang foram despedaçadas pela terrível luz da espada. Gritos e lamentos extremamente dolorosos irromperam. Muitas pessoas ao redor de Zhou Yang foram mortas pelo súbito aparecimento da luz da espada. Como ousam? Sabem quem somos? Como ousam nos atacar? Zhou Yang rugiu furiosamente, ativando o imenso poder dentro de seu corpo. Um poderoso poder espiritual e o poder da lei formaram um escudo sólido ao seu redor, resistindo ao fogo contínuo e aterrorizante das espadas que vêm de todas as direções. No entanto, o escudo de Zhou Yang simplesmente não conseguiu bloquear os raios de espada aterrorizantes que vinham de todos os lados. Esses raios de espada pareciam carregar um poder extremamente feroz, perfurando facilmente seu escudo. Droga, se você tem coragem, saia daqui. Muitas feridas de ki da espada também apareceram no corpo de Zhou Yang, com sangue escorrendo lentamente. Como desejar? Uma voz clara soou. O que se seguiu foi uma grande espada reluzindo com luz dourada. Uma força excepcionalmente poderosa emanava da grande espada, e sua aura gélida parecia querer destruir tudo. Isso é, o rosto de Zhou Yang ficou incrivelmente sombrio. Rasgar. Num instante, a grande espada atravessou o espaço com facilidade e atingiu diretamente o corpo de Zhou Yang. O corpo de Zhou Yang foi transpassado e ele foi arremessado para trás rapidamente até ser empalado no pico de uma montanha próxima. Você não está me procurando? Um jovem de beleza incomparável surgiu lentamente diante de Zhou Yang. Capítulo 424. Orientação das fadas. Quando Zhou Yang viu Jian Li aparecer de repente, seu coração afundou. Esse cara teve a audácia de voltar e matar? Esse Jian Li era ousado demais. Medo e inquietação tomaram conta do coração de Zhou Yang. Se você ousar me matar, aceita a Imortal Reversa e a família Zhou não o deixarão impune, disse Zhou Yang tremendo, enquanto a grande espada em seu corpo liberava continuamente um que aterrador que o devastava. Os outros membros da família Zhou que estavam ao seu redor foram completamente massacrados pela incomparável luz da espada de Jian Li. O cheiro de sangue e uma aura assassina impregnavam a área, transformando-a em um verdadeiro campo Shura. Eu não planejava te matar. Jian Li deu um leve sorriso. As pupilas de Zhou Yang se contraíram. O que será que esse cara queria fazer? Besta do pesadelo, vou deixá-lo com você. Quero saber tudo de valioso que se passa na mente desse cara, disse Jian Li, indiferente. Imediatamente depois, o espaço ao redor de Zhou Yang oscilou. A besta do pesadelo, envolta em uma aura negra, emergiu lentamente do reino do vazio. Aquilo era uma besta de pesadelo. A expressão de Zhou Yang tornou-se extremamente feia, e ele imediatamente compreendeu a intenção de Jian Li. Ele queria usar esse cara para sondar sua alma. A besta do pesadelo era uma besta demoníaca de alto nível que podia viajar pelo reino do vazio, criar pesadelos e também vasculhar as almas de outros para obter informações úteis. Anteriormente, devido à morte de Ye Tian, a besta do pesadelo foi envolvida, e seus vários atributos e habilidades diminuíram significativamente. Ora, depois de seguir Jian Li não foi mesquinho com seus muitos recursos e tesouros. Graças à nutrição proporcionada por inúmeras medicinas espirituais e tesouros, a besta do pesadelo já havia se recuperado bastante. Embora sua força não fosse muito grande, sua capacidade de viajar pelo reino do vazio e buscar almas havia se recuperado em 70 a 80%. Buscar a alma de um cultivador supremo do 5º nível que já estava gravemente debilitado não foi problema algum. Sem problema, deixe comigo, mestre. A besta do pesadelo exibiu um sorriso sinistro, transformou-se em uma esfera de ki negro e penetrou diretamente na mente de Zhou Yang. As pupilas de Zhou Yang se contraíram violentamente, sentindo um impacto extremamente poderoso. Sua mente parecia estar sendo virada de cabeça para baixo, suportando uma dor incrivelmente intensa. Aquela agonia terrível quase dilacerou sua alma. A besta do pesadelo era como um saqueador, causando estragos desenfreadamente em sua mente. Um instante depois, Zhou Yang soltou gritos e lamentos de partir o coração. Jian Li ignorou a dor de Zhou Yang e recolheu os despojos de guerra das outras pessoas da linhagem do corpo demoníaco primordial ao seu redor. Em breve, a besta do pesadelo emergiu da mente de Zhou Yang. Zhou Yang, cuja alma fora examinada pela besta do pesadelo, ficou atordoado e atordoado. Seus olhos perderam completamente o foco e seu corpo tremia violentamente. Ele claramente havia sofrido um golpe extremamente severo. A ferida em seu corpo, perfurada pela espada divina Panvu, continuava sangrando. Mestre descobriu o método para usar o sangue imortal reverso, disse a besta do pesadelo, animada para Jian Li. Os olhos de Jian Li brilharam. Encontrou? Logo em seguida, a besta do pesadelo informou Jian Li sobre o método para absorver perfeitamente o sangue imortal reverso. Descobriu-se que para absorver o poder do sangue imortal reverso, era necessário cooperar com uma técnica secreta exclusiva da seita imortal reversa, a arte guia do espírito místico. Essa arte guia do espírito místico era uma técnica de cultivo da seita imortal reversa que podia absorver perfeitamente o poder do ki do espírito imortal pertencente ao sangue imortal reverso. E a razão pela qual o sangue imortal reverso possuía um poder tão terrível era também devido ao ki do espírito imortal presente nele. Arte guiada por espíritos místicos. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Existia mesmo um método assim.
A besta do pesadelo, através da busca interior, naturalmente também tomou conhecimento dessa arte mística de guiar espíritos. Imediatamente depois, a besta do pesadelo informou Jianli completamente sobre a técnica secreta, a arte mística de guiar espíritos. Esse cara tem 2 gotas de sangue imortal reverso com ele. Jianli vasculhou os espólios de guerra de Zhou Yang. Além de inúmeras pílulas espirituais e remédios espirituais, ele também encontrou 2 gotas de sangue imortal reverso. Nesse caso, ele teria 5 gotas de sangue imortal reverso. Ele se perguntava a que nível essas 5 gotas de sangue imortal reverso elevariam sua força. O coração de Jianli estava repleto de expectativa. Após arrumar tudo, Jianli e a besta do pesadelo voaram em direção ao local onde Xia Qingjin estava. Mestre, a saída externa do abismo do céu sombrio foi completamente selada pela seita imortal reversa, e eles parecem estar em conluio com as raças das trevas dentro do abismo do céu sombrio, mas a patente desse cara não é autossuficiente, então ele não sabe muita coisa. No caminho de volta, a besta do pesadelo continuou a contar a Jianli. A saída foi selada por eles. A seita imortal reversa estava em conluio com as raças das trevas no abismo do céu sombrio. Os olhos de Jianli se estreitaram ligeiramente. Qual era a origem dessa seita imortal reversa? Eles poderiam, de fato, conspirar com as raças das trevas. As raças das trevas eram completamente diferentes da raça humana. Eram insidiosas e astutas, agindo sem qualquer escrúpulo. No continente antigo estéril, muitas forças tentaram contatar as raças das trevas do abismo do céu escuro para estabelecer uma relação especial. Contudo, nenhuma força obteve sucesso. Essa seita imortal reversa tinha, de fato, os meios para conspirar com as raças das trevas. Seriam eles também raças das trevas? Se fossem, como poderiam sair do abismo do céu escuro? O coração de Jianli estava cheio de dúvidas. Por enquanto, não se preocupe. Vamos nos concentrar em aumentar minha força primeiro. Contanto que sua força fosse suficiente, ele poderia naturalmente esmagar tudo. Pouco tempo depois, Jianli retornou à caverna escondida onde Xia Qingjin estava. Nesse momento, Xia Qingjin havia trocado de roupa e estava vestindo um vestido azul, e suas pernas longas e esbeltas chamavam muito a atenção. Vestida com um vestido azul, Xia Qingjin sentou-se de pernas cruzadas na caverna, absorvendo a energia espiritual ao redor. A energia espiritual circundante avançou em direção a Xia Qingjin como um furacão. Após algum tempo, Xia Qingjin percebeu que Jianli havia retornado. Jianli também informou Xia Qingjin sobre as informações que a besta do pesadelo havia reunido. Xia Qingjin ficou igualmente chocada, sem esperar que a seita imortal reversa estivesse realmente em conluio com as raças das trevas. Vamos continuar cultivando aqui por um tempo e aumentar nossa força primeiro. Jianli disse então para Xia Qingjin. Xia Qingjin assentiu com a cabeça. A situação atual era extremamente caótica e complexa. De fato, não era algo que eles pudessem mudar ou em que pudessem participar naquele momento. Eles só podiam esperar o momento certo para agir. Já utilizei um método especial para enviar uma mensagem ao mestre da seita. Espero que membros da nossa seita demoníaca primordial cheguem em breve, disse Xia Qingjin a Jianli. Ela já havia enviado uma mensagem ao mestre da seita demoníaca primordial? Se fosse esse o caso, então não havia motivo para muita preocupação. O mestre da seita demoníaca primordial era um verdadeiro magnata do caminho demoníaco no continente antigo estéreo, pertencendo ao grupo das figuras mais importantes de todo o continente antigo estéreo. Com as providências tomadas por ele, não há motivo para preocupação com a segurança. Após trocar informações com Xia Qingjin, Jianli preparou-se para absorver o poder do sangue imortal reverso para aumentar sua força. Capítulo 425 Grande Sábio, 8º nível. No fundo da caverna. Jianli retirou o sangue imortal reverso que havia obtido. O sangue imortal reverso, de cor púrpura dourada, emitiu uma aura incrivelmente vasta e potente no ar. Jianli podia sentir claramente a aura aterradora e destruidora de mundos contida ali. Jianli respirou fundo e começou a circular a arte guia do espírito místico que a besta do pesadelo lhe havia ensinado. No instante em que a arte guia do espírito místico começou a circular, Jianli sentiu uma aura incrivelmente rica emanando do sangue imortal reverso à sua frente. Essa aura era continuamente atraída para o corpo de Jianli. Jianli sentia todo o seu corpo leve e arejado, envolto numa sensação extremamente quente. O poder espiritual dentro de seu corpo estava aumentando rapidamente, e essa velocidade de aumento era ainda maior do que quando Jianli absorveu o sangue vital de Shenmen. Os poderes do corpo imortal das miríades de leis e da escritura imortal da reencarnação também foram levados ao limite por Jianli. Atrás de Jianli, inúmeros fenômenos aterrorizantes também surgiram. Diversos fluxos de luz deslumbrantes e cativantes percorriam a parte de trás de Jianli. Fizeram com que Jianli parecesse um imortal banido, intocado sequer por um grão de poeira. Este sangue imortal reverso é realmente um bom produto, pensou Jianli, satisfeito. Se ele conseguisse absorver todo esse sangue imortal reverso, sua força certamente aumentaria para outro nível. Imediatamente depois, Jianli deixou de lado seus pensamentos e se concentrou totalmente em absorver o poder contido no sangue imortal reverso. Abismo do Céu Escuro. Ilha Sombria Demoníaca. A Ilha Sombria Demoníaca fica no lado sudoeste do Abismo do Céu Escuro. Apesar de ser chamada de ilha, trata-se de uma ilha incrivelmente vasta que se estende por dezenas de milhões de quilômetros, comparável a um pequeno continente. Ao redor da ilha, existem auras ilimitadas de um vermelho sangue, que preenchem os arredores como névoa. Na ilha também vivem muitos membros da raça das trevas. Na área central da ilha, uma aura negra se espalhou por toda parte. Densas fileiras de guerreiros da raça das trevas guardavam os arredores.
Na área central, havia também um caldeirão extremamente antigo com um padrão de dragão. O caldeirão liberava continuamente uma aura aterradora, que se elevava diretamente para o céu, como se quisesse despedaçar todo o firmamento. Ao redor do caldeirão com o padrão de dragão, muitas outras formações espetaculares também foram instaladas. Essas superformações forneceram uma quantidade imensa de poder espiritual ao caldeirão demoníaco dourado do dragão púrpura. Que os céus me ajudem. Com esta arma suprema do Imperador do Caminho, em breve poderemos abrir a passagem entre o continente antigo estéril e o abismo do céu escuro, ressoou uma voz rouca. Não muito longe do caldeirão demoníaco dourado do dragão púrpura, havia um homem de meia-idade com um rosto extremamente feroz, vestido com um grande manto preto. O homem de meia-idade olhou com olhos fervorosos para o caldeirão demoníaco dourado do dragão púrpura, que estava próximo. De fato, é muito mais cedo do que o planejado. Felizmente já estávamos preparados. Ao lado do homem de meia-idade, havia uma figura envolta em névoa negra. A figura usava uma máscara dourada arroxeada no rosto e emanava uma aura incrivelmente vasta. Aparentemente não era de forma alguma inferior ao caldeirão demoníaco dourado do dragão púrpura que estava no centro. Em breve você também poderá se vingar daqueles caras. Que possamos alcançar o sucesso imediatamente. O homem de meia-idade sorriu levemente. A figura ergueu lentamente a cabeça com o olhar voltado para o céu. Esse olhar parecia capaz de penetrar o mundo inteiro, alcançando diretamente os 9 céus acima. Mestre da seita, o segundo batedor do ancião enviou notícias de que Zhou Yang e seu grupo falharam em capturar Xia Qingjin da seita demoníaca primordial, e além disso, o jovem mestre Zhou Yang e o protetor Shen foram derrotados. Nesse instante, o espaço ondulou e uma voz urgente foi transmitida. Em seguida, vinha um cultivador vestido com vestes negras. No instante em que aquela voz soou, a expressão da figura que usava a máscara dourada arroxeada congelou por um momento. Eu não esperava que nem Zhou Yang e Shen Qiao morressem. Essas pessoas são todas inúteis, disse a figura usando a máscara roxo-dourada friamente com um tom de extrema raiva. Até mesmo Shen Qiao havia caído. Ele era um cultivador supremo do 9º nível, em cujo cultivo a seita imortal reversa havia investido uma enorme quantidade de recursos. Além disso, ele era um talento promissor que poderia ter impactado o reino do quase imperador, e agora simplesmente desapareceu. Essa figura usando a máscara dourada arroxeada era precisamente o mestre da seita imortal reversa. Inúteis, todos inúteis. Se estão mortos, que estejam mortos. Por ora, vamos deixar isso de lado e abrir a passagem primeiro. Além disso, peça a Lorde Madeira Negra que espere na saída. Mate qualquer membro da raça humana sem piedade. O mestre da seita imortal reversa respirou fundo e continuou. O cultivador de vestes negras assentiu com a cabeça e saiu imediatamente para transmitir as ordens. Esses são apenas problemas menores. Contanto que a passagem esteja aberta, todo o continente antigo estéril será nosso para conquistarmos. O homem de meia-idade de rosto feroz ao seu lado continuou lentamente. Moiu, eu sei naturalmente o que é importante. Contanto que aqueles velhos não apareçam, é certeza absoluta. Disse então o mestre da seita imortal reversa, indiferente. Este homem de meia-idade era quase imperador Moiu, líder da raça das trevas na ilha de Moiu. Fiquem tranquilos, aqueles velhos não têm tempo para se preocupar com os nossos assuntos agora. Disse quase imperador Moiu, com um tom significativo e cheio de desdém. O mestre da seita imortal reversa ergueu uma sobrancelha. Sem tempo para isso? Abismo do céu escuro. No fundo de uma caverna escondida. Jian Li estava sentado de pernas cruzadas no fundo da caverna, absorvendo continuamente o poder puro do sangue imortal reverso usando a arte guia do espírito místico. Após quase meio mês de absorção, Jian Li já havia absorvido 4 gotas de sangue imortal reverso. Ele estava absorvendo a última gota de sangue imortal reverso. Após meio mês de absorção, o reino de Jian Li havia alcançado, de forma surpreendente, o pico do grande sábio do 7º nível. Ele estava a um passo do grande sábio do 8º nível. Não apenas seu nível de cultivo, mas também sua energia mental, nutrida pelo poder do sangue imortal reverso, havia melhorado consideravelmente. Como resultado, seu domínio dos sentidos divinos também havia alcançado o grau de santo. A vasta energia mental continha um poder aterrador. O sangue imortal reverso em frente a Jian Li liberava continuamente o poder puro, que Jian Li absorvia. À medida que absorvia continuamente o poder, Jian Li se aproximava cada vez mais do grande sábio do 8º nível. Estrondo. 2 horas depois, uma aura intensa e ilimitada emanou do corpo de Jian Li. A força repentina da energia fez com que toda a caverna ficasse excepcionalmente fria. Jian Li havia rompido o gargalo do pico do grande sábio do 7º nível. Grande sábio do 8º nível. A aura aterradora pertencente ao grande sábio do 8º nível envolvia o corpo de Jian Li. Jian Li abriu lentamente os olhos, que estavam cheios de alegria. Ele finalmente havia rompido as barreiras, e um imenso poder circulava pelo corpo de Jian Li. Este sangue mortal reverso era realmente um bom item. Apenas 5 gotas permitiram que ele ultrapassasse 3 reinos. Se ele tivesse sangue imortal reverso suficiente, seu reino certamente seria capaz de melhorar rapidamente. Além disso, Jian Li já havia compreendido as leis da morte. Após alcançar a grande perfeição sagrada e condensar um corpo supremo, ele poderia entrar diretamente no reino supremo. Capítulo 426 Situação de Tianyuan. O avanço ao Reino Supremo também significava que os vários atributos físicos de Jian Li haviam alcançado um nível de realização menor. Ele agora poderia exercer um poder ainda maior. No entanto, esse sangue imortal reverso não era fácil de obter. Mesmo o protetor da seita imortal reversa do 9º nível do Reino Supremo tinha apenas 3 gotas. Quanto mais os outros.
Jian Li só havia obtido sangue imortal reverso daquele protetor da seita imortal reversa e de Zhou Yang. Ele não havia obtido de outros membros da seita imortal reversa ou da linhagem do corpo demoníaco primordial. Nem mesmo Zhou Tong, que anteriormente possuía o corpo demoníaco primordial, tinha sangue imortal reverso em si. Evidentemente, esse sangue imortal reverso era considerado um item extremamente valioso dentro da seita imortal reversa. Não era algo que pudesse ser adquirido facilmente. Parece que terei que encontrar uma maneira de localizar mais membros da seita imortal reversa. A velocidade de aprimoramento proporcionada pelos tesouros comuns do céu e da terra era muito inferior à do sangue imortal reverso. Irmão Júnior Jian Li, você teve uma revelação? Nesse instante, uma voz clara e agradável soou nos ouvidos de Jian Li. Xia Qingjin, vestida com um longo vestido branco claro com uma faixa azul e de figura graciosa, entrou lentamente. O rosto de Xia Qingjin exibia uma expressão solene, com as sobrancelhas franzidas. Irmã Senhor Xia, aconteceu alguma coisa? Ao ver a expressão solene de Xia Qingjin, Jian Li imediatamente sentiu um certo desconforto. Por mais de meio mês, Jian Li esteve isolado, sem prestar atenção ao que acontecia lá fora, no abismo do céu escuro. Será que algo muito sério aconteceu? O povo do abismo do céu sombrio, em conjunto com a seita imortal reversa, está usando o caldeirão demoníaco dourado do dragão púrpura para tentar romper a passagem entre o abismo e o continente antigo estéreo, e além disso, perdemos completamente o contato com a seita demoníaca primordial lá fora, disse Xia Qingjin com uma expressão solene. Os membros da seita imortal reversa e do abismo do céu sombrio desejavam romper a passagem entre o abismo e o continente antigo estéreo. Agora eles não conseguiam nem mesmo entrar em contato com o mundo exterior. A expressão de Jian Li também se tornou um tanto solene. Se a passagem entre o abismo do céu escuro e o continente antigo estéreo fosse realmente rompida, aí as coisas ficariam realmente sérias. Jian Li já conhecia o poder dessas forças no abismo do céu sombrio por conta de sua experiência anterior com a besta do pesadelo e o membro da raça das trevas. Todo o abismo do céu escuro era ilimitado, com pelo menos várias centenas de áreas semelhantes à ilha sombria demoníaca. Além disso, cada área era comandada por pelo menos um supercultivador de nível quase imperador. Caso uma batalha em grande escala realmente eclodisse, a situação futura do continente antigo estéreo sofreria mudanças extremamente drásticas. Era até possível que todo o continente antigo estéreo desmoronasse completamente. Então vamos sair e verificar a situação primeiro. Mesmo que queiram abrir caminho pela passagem, não será em breve. Jian Li ponderou por um momento e depois continuou. Xia Qingjin assentiu com a cabeça. Não havia outra saída senão sair e verificar a situação. Seria melhor se eles conseguissem encontrar uma maneira de enviar uma mensagem. Somente enviando a mensagem e aguardando a chegada dos numerosos cultivadores de alto nível vindos de fora, eles poderiam encontrar uma solução. Logo em seguida, os dois arrumaram seus pertences e partiram rapidamente de barco voador. Ao saírem, Jian Li e Xia Qingjin sentiram que o Qi vermelho sangue ao redor parecia muito mais rarefeito. A lua cor de sangue no céu também parecia muito mais fraca. Parecia que a energia espiritual do céu e da terra ao redor havia enfraquecido consideravelmente em comparação com antes. As várias árvores estranhas e sinistras ao redor deles haviam murchado ligeiramente, como se o Qi espiritual dentro de seus corpos tivesse sido absorvido. Os dois trocaram olhares, ambos percebendo solenidade nos olhos do outro. Logo em seguida, os dois continuaram a voar lentamente em direção à ilha sombria demoníaca, já que essas pessoas queriam usar o caldeirão demoníaco dourado do dragão negro para abrir a passagem. Então a ilha sombria demoníaca deve ser sua fortaleza mais importante. Uma planície na orla da ilha sombria demoníaca. Aqui, grandes quantidades de Qi vermelho sangue permeavam tudo. Guerreiros da raça das trevas surgiam continuamente da ilha sombria demoníaca em todas as direções. Esses guerreiros da raça das trevas eram como uma maré avassaladora, densa e numerosa, emanando uma forte sensação de opressão. Bum! Não muito longe dessa onda de guerreiros da raça das trevas, havia um jovem com um grande sino cheio de Qi do caos acima da cabeça. Raios de luz brilhantes emanavam do corpo do jovem, e o grande sino em sua cabeça também liberava uma aura extremamente majestosa. Esses guerreiros da raça das trevas foram rapidamente aniquilados pelo imenso poder e pelos ataques aterrorizantes do jovem. Toda a área ficou parecida com um campo de Shura extremamente assustador. Rugidos e gritos aterrorizantes podiam ser ouvidos por toda parte. O jovem era como um incansável deus da guerra, massacrando impiedosamente os guerreiros da raça das trevas ao seu redor. Esses guerreiros da raça das trevas liberavam fluxos de luz capazes de aniquilar tudo, mas não conseguiam causar nenhum dano ao jovem. A força do jovem mestre Xiao é verdadeiramente assustadora. Mesmo um supercultivador de nível quase imperador teria apenas esse nível de poder, não é? E quase imperador? Um quase imperador comum seria facilmente derrotado pelo jovem mestre Xiao. O jovem mestre Xiao possui um corpo imortal do caos. Você sabe o que é um corpo imortal do caos? É um corpo imortal incomparável de todas as eras, destinado a se tornar um imperador no futuro. Você sabe disso. Um corpo imortal do caos é naturalmente próximo do Dao, possui o atributo que desafia os céus da imunidade mágica e é um superfísico que nunca encontrará um gargalo. Em uma zona segura em uma planície, existiam muitos cultivadores da raça humana, todos com rostos pálidos e corpos extremamente fracos. Essas pessoas pertenciam a diversas forças de elite, possuíam força e talento extraordinários e sobreviveram ao massacre da raça humana pela raça das trevas. E todos eles se reuniram, com a intenção de destruir a conspiração da raça das trevas e da seita imortal reversa para abrir a passagem. Como filho divino Xiao Yun da terra sagrada do caos, ele naturalmente se tornou seu líder com seu talento e força incomparáveis.
Relâmpago do caos destruidor do mundo. Nesse instante, Xiao Yun, que estava próximo, liberou repentinamente uma habilidade divina incrivelmente poderosa. Inúmeros raios irromperam do corpo de Xiao Yun. Uma vasta extensão de lágrimas negras se espalhou como um cobertor, preenchendo toda a área. Relâmpagos iluminaram o céu e trovões se bombaram por toda parte. Essas forças relâmpago carregavam uma aura destruidora de mundos, engolfando todos os guerreiros da raça das trevas. Sob o entrelaçamento de vastas faixas de relâmpagos, toda a maré foi abruptamente interrompida. Um leve tom de palidez também apareceu no rosto de Xiao Yun. Claramente, essa habilidade divina era um fardo considerável para ele. A multidão próxima, ao ver Xiao Yun deter temporariamente o avanço dos guerreiros da raça das trevas, irrompeu em aplausos entusiasmados. Xiao Yun, como esperado de um corpo imortal do caos, estou cada vez mais interessado em você. Renda-se ao nosso templo da reencarnação e no futuro, todo o continente antigo estéreo será seu dominador. Nesse instante, uma voz sinistra ecoou pelo céu. Logo em seguida, um homem usando uma máscara dourada apareceu lentamente do céu. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.